Bem-vindo, aluno e aluna do curso de Bacharelado em Teologia. Estamos começando o nosso estudo de caso e, como você pode perceber, nós estamos num ambiente diferente. Nós queremos ajudar você a pensar o que é a teologia sistemática e nada melhor do que a biblioteca, que é um lugar onde o teólogo e a teóloga precisa laborar muito. Nós, coincidentemente, podemos reunir nesse espaço tanto a organização do discurso a respeito de Deus, que nós podemos ver por meio de tantos livros na biblioteca, mas também a função de todo esse discurso a respeito de Deus, que é a sociedade como um todo. São as pessoas para quem a teologia é destinada. Na conversa de hoje, nesse estudo de caso, eu, professor Rony de Carvalho, vou conduzir você a pensar a respeito da função da teologia e, mais específico, do conhecimento da teologia sistemática. Espero que a gente possa passar alguns minutos aí de proveito para os seus estudos. Como vocês têm percebido, eu, junto com o professor Hermes Maia, desenvolvemos o seu livro didático, que dá todo o suporte para essa disciplina. E hoje, em especial, eu quero conversar com vocês a respeito da teologia. A gente tentar, pelo menos, entender um pouquinho da teologia, os conceitos iniciais que permeiam a teologia sistemática. E para isso, nós vamos, nos próximos minutos, fazer desse estudo de caso um bate-papo, uma conversa para que a gente entenda esse ambiente da teologia, entenda a importância de se estudar teologia e aonde se deve fazer teologia, quem deve fazer teologia. Se esse saber é restrito a poucos pensadores ou ele é aberto para toda a comunidade de fé cristã. Eu quero permear com vocês um pouquinho desse conhecimento. Bom, vocês estão observando, nós estamos num espaço diferente e esse espaço já indica um pouco do labor teológico. Nós estamos na Biblioteca Central da Unicesumar e aonde a gente pode entender que é o espaço de maior labor mesmo, de transpiração do teólogo. Como vocês podem perceber, a minha mesa está recheada de livros. Livros desses que têm percorrido a história e têm ajudado muito a pensarmos a teologia de tradição cristã, mas também, em específico, da tradição cristã protestante. Vocês podem perceber que nós temos diversos livros. E é curioso você perceber que quando falamos de teologia sistemática, os livros são assim, pequenininhos, como esse aqui que eu estou segurando do Strong. Esse é um livro de teologia sistemática do Augusto Strong, onde ele perpassa os principais pontos dogmáticos da teologia. Esse é um livro que é muito importante você ter para estudar. Os livros de teologia sistemática são sempre livros de pesquisas, livro que você vai sempre precisar voltar vez por vez para pesquisar, para buscar sempre o norte daquilo que você está aprendendo, mas muitas vezes daquilo que você está ensinando na sua comunidade de fé. Eu trouxe alguns exemplares aqui importantes, como esse aqui, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Foi escrita no século XIII, são muitos volumes, eu apenas trouxe um aqui para que você tenha a ideia. Então, desde o século XIII tem sido pensado a organização dos conceitos teológicos. E aqui nós temos um exemplar de Tomás de Aquino. Assim também como lá no século II, século III, nós já tínhamos pensadores, começa a se pensar a teologia lá em Orígenes, mas nós temos aqui também Santo Agostinho. Nós temos a Cidade de Deus, que é um livro importantíssimo para ser lido. Nós temos as Confissões também de Santo Agostinho para ser lido. Santo Agostinho é um referencial para a teologia como um todo, tanto católica quanto a teologia protestante.
nós temos aqui alguns exemplares também de teologia sistemática. Podem observar que são sempre livros densos, né? Densos no seu conhecimento e também grossos aí, para tentar permear muitos conceitos, né? Imagina você pensar a teologia, principalmente a teologia sistemática, que ela tenta pensar os conceitos desde a criação até o Apocalipse, né? Até o entendimento das últimas coisas ou dos últimos tempos. Então tem muito conhecimento para ser pensado. Pensar também a ideia da filosofia, em entender o pensamento cristão, entender a cosmovisão cristã. Esse é um livro interessante. Nós temos aqui a teologia do Rod, que é a teologia sistemática dele, do Erickson também, né? Olha, temos bastante livro. Você pode utilizar esses livros também. Você pode pedir esses livros pelo seu AVA, né? Para que você tenha acesso a esses livros aí na sua cidade, no seu polo de apoio presencial. É importante você utilizar. Muitos desses materiais você já tem acesso fácil hoje pela internet, né, para download em e-books, né? Mas se porventura você não encontrar esses livros, você pode também pedir, assim como esse da vida de Martinho Lutero, esse importante livro do Franklin Ferreira, né, de sistemática. Nós temos a sistemática do Schaeffer, a sistemática do Karl Barth, do Paul Tillich. Nós temos aqui importante livro também, que são as Institutas, né, do Calvino. É importante também você ter esse livro e entender um pouquinho de como funciona a cosmovisão reformada, né? Vocês têm acompanhado que toda a discussão do professor Ernst Steinmeier, ela tem sido perpassada pelo conhecimento, né, desse viés da cosmovisão reformada, que essa é a proposta do nosso curso, né? Isso não precisa necessariamente fazer com que você reduza a sua busca de conhecimento, né? Olha, então vou só caminhar por isso aonde o professor tem nos orientado. Toda a nossa conversa, toda a nossa literatura é apenas assim, um feixe de luz. Assim como essa luz tem entrado aqui na sala, é um feixe de luz para que você possa ir atrás desse conhecimento. Então nós compartilhamos alguns autores, né, no final do seu livro didático tem uma referência assim muito longa, de muitos autores, muitas citações para que você possa buscar mais, né, esse conteúdo. Você pode buscar, você que é de tradição católica, buscar o método teológico do Clodovis Boff, João Batista Libânio, né? Nós temos assim muitos referenciais também, tanto de teólogos católicos brasileiros, quanto também de fora do Brasil. Importante livros como pensadores aí do século XX, como Paul Tillich e o Karl Barth, são assim importantes teólogos para serem estudados, né? Isso é muito importante, você ter acesso a esse material e ir buscar. O que tem acontecido? Isso é sempre uma discussão dentro da academia. Hoje nós temos muitas informações, muitas mesmas, né? Você pode digitar aí no Bing, no Google, você pode pesquisar o que você quiser. Mas, via de regra, esse tipo de conhecimento que nós temos na internet, dentro do ambiente acadêmico, nós chamamos de fontes secundárias. São interessantes para que ali aguce você a ir buscar aonde esses autores têm ido buscar o conhecimento deles. E aí eu quero que você seja sempre direcionado para esses autores que nós chamamos de fontes primárias, né? Que são esses que nós temos citados aqui. Rod, Schaeffer, Calvino, Lutero, né, Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Esses são pensadores que têm feito a diferença e é onde muitas dessas fontes secundárias, que são postadas em artigos, em blogs, conversas no Facebook, em palestras, eles bebem desses autores. Então é muito importante
você ir buscar esse tipo de conhecimento da teologia como um todo, mas específico também da disciplina corrente que vocês estão estudando, que é a disciplina de teologia e sistemática, ok? Essa conversa que eu quero ter com vocês aqui, a respeito da teologia, em nada ela é prescritiva. O que eu quero dizer com isso? Em nada ela quer dizer naquilo que você deve acreditar. A proposta da disciplina não é falar, você deve acreditar nisso. A nossa proposta dessa disciplina, assim como de todo o curso, é explicar aquilo que você já acredita. Então, se você acredita em algo, nós queremos apenas pontuar e tentar explicar aquilo que você já acredita. Isso é muito importante porque isso prepara você para o propósito da teologia e também prepara você para que você possa fazer a sua melhor escolha diante das opções que nós queremos colocar para vocês. Nós queremos colocar pontos fortes e fracos de alguns pensamentos, queremos colocar as raízes históricas desses pensamentos, mas te dá alternativas para que você possa buscar ainda mais compreender aquilo que você já acredita. Nós não vamos falar para a direção que você deve acreditar. E eu sei que nessa disciplina muitos começam a querer questionar alguns conceitos, porque a ideia é que seja explicativa. Então, professor, explica para mim se Adão e Eva existiu, se existiram gigantes, e os dinossauros, e o fim do mundo, como vai ser? A ideia não é direcionar você e falar assim, isso é assim. A ideia é falar assim, olha, diante disso que você está buscando compreender, desse assunto específico, nós temos algumas literaturas, algumas dizem assim, algumas dizem de uma outra maneira. E você precisa aí aprofundar diante daquilo que você já acredita, então você precisa aprofundar as explicações. Até porque quando nós falamos de conteúdo bíblico e teológico, nós não podemos esquecer que nós vivemos e estamos inseridos em comunidades de fé. E muitas vezes aquilo que nós colocamos aqui, se fosse de uma maneira impositiva, muito ia colidir com aquilo que talvez a sua comunidade de fé pensa, aquilo que a sua comunidade de fé crê, exerce como dogma. E não acredito que fosse salutar nem para você, porque ia gerar uma crise talvez até existencial, uma crise de fé em você, mas também é colocar muitos os alunos em embate com os seus pastores, com as suas lideranças. E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar assim, diante disso que você já tem como dogma, vamos tentar buscar explicações, vamos tentar ver se isso que você crê está embasado num método teológico, num método científico, quais são as origens históricas desse dogma que você acredita. O objetivo da nossa discussão nesse estudo de caso é isso, é conversar um pouquinho disso. E o objetivo do estudo de caso é a gente pensar de uma maneira prática os conteúdos, certo? Então, aqui na biblioteca é onde o teólogo, onde quem busca conhecimento da teologia sistemática vai passar muito tempo. Vai passar muito tempo buscando desse vasto material, esse conhecimento, mas vai buscar também aqui momentos de inquietação, para que possa crescer intelectualmente, mas buscar também momentos de contemplação, porque a teologia tem que nos levar para isso, essa contemplação, pensar o mistério de Deus, daquilo que a gente não encontra respostas, e também a gente precisa olhar para fora daqui. Quando eu observo dentro dessa biblioteca, eu vejo diversos alunos e alunas estudando, vindo buscar o conhecimento, mas muitos também vêm buscar sentido existencial, respostas. E aqui é um lugar excelente para que a gente possa pensar o fazer da teologia. Para que se estuda a teologia sistemática? Se estuda para que a gente possa derramar desse conhecimento, dessas explicações na igreja. Derramar na igreja, abençoando as pessoas, mas nos tornando mais humanos,
criando mais pontes, criando mais canais de comunicação com aqueles que pensam a mesma fé que a gente, mas também com aqueles que não pensam a mesma fé que a gente. Né? E isso é importante a gente estudar a sistemática para ver quais são os pontos que divergem, quais são os pontos que nos aglutinam com outras maneiras de pensar a fé, né? Quais são os pontos que nós precisamos nos fortalecer, né? Com posições rígidas e absolutas pela nossa fé, mas quais são também aqueles princípios que nós podemos negociar, né? Para que a gente possa andar não somente em verdade, mas andar em unidade com o corpo de Cristo. Bem, continuando a nossa conversa, eu quero sugerir que você adquira, né? Eu quero dar essa sugestão para você, 2 livros que são interessantes para quem está iniciando a sua caminhada na teologia. O primeiro livro é do Rondin, né? Para que serve a teologia? Método, História, Pós-Modernidade. Né? Esse livro é da editora Descoberta, eu não sei se ainda está sendo publicado, mas é um livro introdutório para começar a pensar de maneira crítica e de maneira organizada a teologia. Assim como esse livro do Justo Gonzalez, a Introdução à Teologia Cristã, da editora Agnus. Também é um livro que vai conversar, né, porque a forma com que eles escrevem é uma forma bem tranquila, vai começar a te introduzir dentro desse pensamento teológico. Esses livros, muitos deles até, no caso esses 2 aqui em específico, é o que está faltando da nossa conversa hoje aqui, né? Eu tenho bebido neles para a gente conversar hoje. Eles vão fazer a primeira pergunta, né? O que é a teologia? Quando a gente vai para a definição do termo, né, teós e logos, né, que é esse termo que, via de regra, a gente costuma falar assim, olha, é o estudo de Deus. Né? Nós pensamos assim de uma forma a organizar o nosso entendimento. Eu gosto da expressão que é o discurso sobre Deus. Né? Então a teologia é o discurso a respeito de Deus. Né? Nós não podemos estudar Deus e colocar Ele como objeto de estudo, porque nessa compreensão moderna, né, não é como se nós estivéssemos colocando Deus no microscópio para dissecá-lo e nós teríamos o total e completo conceito a respeito de quem Deus é. No caso da teologia, Deus é muito mais do que isso. Deus é absoluto, Deus é eterno e Ele não vai ser reduzido nunca aos conceitos da mente humana. Né? Deus é absurdo. Né? Então, acho que a maneira legal de pensar esse termo seria, a teologia seria o discurso a respeito de Deus. Né? E esse questionamento é muito antigo. Né? Orígenes vai fazer essa pergunta, mas desde sempre vai se perguntar, quando começa-se a pensar a possibilidade de ter o monoteísmo, bom, vamos estudar esse Deus frente aos outros deuses, né? Frente a uma cultura religiosa politeísta. Né? Então, pera lá, vamos estudar o Deus cristão para saber se Deus é realmente esse Deus que os cristãos dizem que Ele é. Né? Tem uma reflexão do Desmond Tutu, né? Tem um livro dele chamado Deus Não é Cristão, que trabalha um pouco esse conceito. Ou seja, Deus ele transcende esse limite dessa cosmovisão cristã. Ele é muito mais do que isso. Mas a teologia cristã, que é essa, né, que a Unicesumar escolheu para caminhar, escolheu para que você estudasse conosco, ela vai tentar entender, bom, como que a tradição cristã discursa a respeito desse Deus, né? Que nós entendemos que é um Deus triuno, que é um Deus pessoal, né? É um Deus que se relaciona conosco por meio da sua palavra,
por meio também do seu Filho Jesus. Então, esse discurso é um discurso longo, é um discurso que, por muito tempo na Idade Média, a teologia era discutida, né? Nós vamos perceber que no decorrer da história se estudava direito, se estudava a área da saúde, né? a medicina, se estudava teologia. Então a teologia ela era chamada a rainha das outras ciências, né? Então ela sempre teve um lugar assim de muito destaque, né? Assim, mais destaque até do que as ciências humanas, que era um preparatório para poder alcançar as outras ciências, como o direito, né? Como na área da saúde, né? E também para depois chegar à teologia. Então ela tinha essa maneira de se colocar diante do pensamento científico da época, diante das universidades. Mas vai tendo desenvolvimento, a Universidade de Paris vai se dando o conhecimento de uma outra forma, chega-se, né, aos pensadores, aos iluministas, e aí a teologia é reduzida para fora das universidades, né, ficando restrita muito aos seminários, né, aos monastérios. E aí volta-se novamente a pensar qual é o lugar da teologia na academia. E hoje esse questionamento é algo muito pertinente ao nosso tempo, porque cada vez mais há abertura de diálogos, né? E a teologia tem muito a contribuir com isso. Porque um dos objetos de se pensar a teologia é pensar a busca dessa verdade, é buscar a busca da nossa humanidade, né? De criar essas relações para que o ser humano possa viver bem diante daquilo que a teologia cristã entende como propósito de Deus para esse ser humano. Então, hoje mais do que nunca, a teologia tem um papel fundamental dentro da universidade para poder dialogar com outros saberes e poder contribuir com a sociedade de um modo como um todo, né? Quanto mais a gente vai estudando de teologia, eu acredito que menos fundamentalista a gente vai se tornando. Fundamentalismo, assim, no pior termo, ou no termo mais coloquial que hoje se utiliza, né? Porque muitas vezes o pensamento fundamentalista religioso, ele é o que tem criado cada vez mais muros, né, para se dialogar com aquele que pensa de maneira diferente. Eu acredito que isso é muito resultado da teologia não estar num ambiente acadêmico, né? Porque se a teologia ela estivesse num ambiente acadêmico, muitas vezes até desvinculada de confessionalidade, né, das escolas confessionais, isso penso que agregaria muito nas discussões dentro da área das humanidades. Porque a teologia tem funções muito distintas, né? E até queria conversar com vocês a respeito dessas funções da teologia. Por que a gente estuda a teologia? Né? Ela tem que ficar restrita só a esse ambiente de pesquisa literária? Quer dizer, o teólogo é aquele que fica só fechado dentro dos seus escritórios, dos seus gabinetes, né? Porque a impressão que dá muitas vezes quando a gente vai conversar com outras pessoas, né, que a gente está fazendo uma graduação em teologia, as pessoas já têm a tendência de rotular e falar, não, deve ser aquela pessoa que gosta mais de ficar presa em gabinete, a pessoa mais teórica. Olha, a pessoa está fugindo com o seu propósito de discipular, né, de evangelizar, ela está fugindo da missão para ficar escondida em meio a prateleiras das bibliotecas, né, ou em meio a livros. E não é por aí. Porque uma das funções de se estudar a teologia é a função de explicar a realidade. E a realidade com que essa igreja cristã tem vivido nesse tempo. Isso é muito importante da teologia, observar que diante daquilo que entende-se como propósito de Deus, nas tradições cristãs, no livro bíblico, como é que a humanidade se relaciona nesse tempo que se chama hoje. Isso é interessante da teologia, porque a teologia ela vai lançar
um olhar para o passado para ver como que a igreja cristã foi se portando de acordo com os desafios de cada tempo, né? A gente vai pensar assim, como que a igreja cristã se portou em meio à Segunda Guerra Mundial, em meio ao apartheid, né? Ou em meio à Revolução Francesa, em meio aos momentos de ditadura na América Latina, né? Em meio à Guerra Fria, lá para trás, né? No período da escolástica. Bom, como que a igreja cristã vai se portando? O que ela tem para dizer nesse tempo? A teologia vai nos ajudar a lançar um olhar para a realidade de hoje com bagagem bíblica, com bagagem de reflexão de muitos desses pensadores que a gente citou aqui, né? Para que a gente tenha algo para contribuir, para que a gente tenha algo para falar, né? Não só algo de bom para falar para a igreja cristã, mas algo para falar de bom para toda a sociedade humana, né? Então, se estudar teologia é importante porque a teologia tem essa função, a função de explicar o tempo que se chama hoje, a essa realidade que a gente vive, por exemplo, hoje, dessa virtualidade, dessa globalização, da velocidade de informação, como se pensar a fé diante dessas relações, né? Então isso é muito importante. Outra função da teologia é organizar a doutrina cristã. E isso você pode perceber dentro desse conteúdo da teologia sistemática, né? A teologia ela vai pegar todo o entendimento, todos os conceitos doutrinários que vai sendo estudado no decorrer da tradição cristã e vai organizando, vai sistematizando, vai criando métodos, vai separando em pastas para estudar. Então eu falo assim, olha, esse conteúdo de Bíblia precisa ser estudado aqui, olha, na teologia exegética, na teologia bíblica. Olha, esse conteúdo de reflexão, de dogma, a respeito de trindade, a respeito de escatologia, de apologética, olha, esses conceitos precisam ser estudados dentro desse outro campo do saber que nós chamamos de teologia sistemática. Bom, a missão da igreja, a própria função da igreja, bom, ela precisa ser estudada aonde? Nós vamos estudar então dentro de um outro campo de saber que se chama teologia pastoral. Então, se estudar teologia nos ajuda a organizar esses conhecimentos, né? Então, a teologia tem essa função de organizar. Bom, vamos ver como que os protestantes pensam, como os católicos pensam, como os católicos ortodoxos pensam, né? Quais são os fatores que são relevantes para eles, quais são os dogmas inegociáveis para esse tipo de tradição cristã. Então, a teologia nos ajuda a organizar esses pensamentos, né? Nos ajuda a criar métodos para que a gente possa organizar esses diversos tipos de conhecimento, né? Mas como eu também disse, a teologia serve para criar essas pontes, né? Para dialogar com tanto aqueles que creem quanto aqueles que não creem, né? Quanto aqueles que creem no cristianismo, quanto aqueles que creem em outras religiões, por exemplo, religiões que não têm nem a divindade, né? Que não tem Deus. Por exemplo, como o budismo, né? Ou como uma vertente do hinduísmo. Então, a teologia vai nos ajudar a dizer assim, principalmente dentro da ciência das religiões. Bom, vamos comparar as religiões, né? E aí, quando se compara a religião cristã com as demais, a teologia organizou o discurso e vai falar assim, olha, nesses pontos nós pensamos semelhantes, nós podemos conversar, podemos dialogar. Isso é muito, muito importante. Isso é uma das funções da teologia. Assim também como é uma função, fazer a crítica, né? Fazer a crítica tanto para os sistemas econômicos, sistemas sociais, né, educacionais, mas também fazer a crítica em relação à própria igreja, para saber se a igreja está vivendo de acordo com os dogmas, vivendo de acordo com a tradição. Então, a teologia tem essa função crítica, né, de poder fazer a crítica à sociedade para tentar
lançar uma luz diferente, né, no debate, na reflexão, para que a humanidade possa ser conduzida por um caminho que se aproxime mais do bem comum, né, do respeito, da dignidade. Mas também a teologia tem essa função de fazer a crítica interna, né, para saber, bom, realmente a religião cristã ela está tendo no seu discurso a centralidade que o Cristo precisa ter? Ela está dando esse espaço, né, para o centro da fé cristã? Como ela relaciona, por exemplo, nos dias atuais, essas forças políticas dentro das igrejas, né, essas forças econômicas que muitas vezes a igreja sempre está flertando, sempre está se aproximando, e aí a teologia vai nos ajudar de acordo com o texto bíblico, de acordo com a tradição, fortalecer pensamentos, né, para fortalecer a tradição daquilo que nós precisamos nos manter em pé e firmes, em algumas posições, mas também para tentar construir um futuro melhor, né? E para construir esse futuro melhor, a gente precisa também pensar que uma das funções da teologia é a contemplação, né? É essa relação com o mistério, né? A teologia relaciona o homem com o homem, né? O ser humano com o ser humano, se relaciona o ser humano de hoje com o ser humano do passado, né? Que é por meio da tradição, relaciona o ser humano também com o mistério da divindade. Então isso é muito importante, né? O teólogo, e aí é uma discussão que sempre vai ter, o teólogo ele precisa verdadeiramente ter uma experiência de fé cristã, uma experiência de fé em Cristo para poder fazer teologia. Essa é uma discussão que a teologia também vai sempre revisitar, né? E tem um livro do McGrath, esse livro aqui, ó, do McGrath, que ele vai falar a respeito dessa arquitetura da teologia e ele vai permear isso, né? Ele vai revisitar isso, essa discussão de sempre pensar a respeito da fé do teólogo, né? E eu acredito nisso, eu acredito que há uma necessidade de se experimentar essa fé, de experimentar o Cristo da fé, para se fazer teologia, né? Para que a gente possa não ficar na sequidão, muitas vezes, da pesquisa, mas para que a gente possa, cada vez mais, com a pesquisa, a gente ter mais empatia e entender muito mais a nossa missão para o serviço e para o cuidado do ser humano como um todo, o cuidado da natureza como um todo, né? E pensar essa relação que nós temos com o cosmos, né? Que Deus nos coloca para cuidarmos e para servirmos. Então isso é uma função que a teologia também exerce, essa contemplação, né? É a busca dessa solitude, é a busca de tentar entender como Deus se revela, né? Como Deus se manifesta, né? Como essa imanência de Deus também por meio da natureza, de outros fatores que são as relações humanas, né? A relação do homem com a ecologia. Isso também a gente aprende a respeito de quem Deus é. Ok? Bem, essas têm sido algumas funções da teologia, né? Mas a teologia serve para muito mais coisas. Ela tem prestado serviço para a missão, para a apologética, para o trabalho pastoral, né? Para a ética. Hoje se discute muito a bioética, né? E isso a gente precisa perceber que a teologia tem contribuído com esse discurso, né? Isso é algo muito importante que a teologia coloca, porque nós que estudamos teologia precisamos pensar sempre esse olhar macro, né? Assim, buscar entender, estudar a teologia muito mais do que aquele universo que nós estamos inseridos enquanto comunidade de fé.
né? Esse é um dos desafios, né? De sair da nossa caverna, de tentar buscar uma luz fora daquele ambiente que nos é confortável, que nos dá segurança. E a teologia tem esse papel de instigar todo aquele que busca, né? Tem essa fluidez de muitas vezes nos gerar uma certa angústia, porque ela nos tira de pensar essa visão micro e nos coloca numa compreensão de uma cosmovisão muito mais ampla da nossa realidade, né? Para que a gente possa pensar, bom, qual que é a realidade desse dogma que nós estamos estudando, que nós cremos? Bom, na realidade de alguém que está do outro lado do mundo, né? Essa realidade, essa maneira de pensar o dogma de uma pessoa aqui na América Latina, é a mesma maneira de se pensar o dogma na África, bom, lá na Sibéria, lá com os esquimós, com os aborígenes na Austrália. Então essa é uma reflexão que a gente precisa ter. E o teólogo, ele precisa olhar a teologia sistemática como essa disciplina, né? Como a disciplina que vai poder proporcionar para ele essa investigação, né? Porque a teologia sistemática, ele dá esse campo de investigação enquanto disciplina. Mas para o teólogo também, ele vai precisar olhar a teologia sistemática com a disciplina daquele estilo de vida de buscar um alvo, né? Então, a gente sempre comenta que a teologia sistemática ela é disciplina dessas duas maneiras de se pensar. Disciplina enquanto campo de saber, né, que precisa investigar esses conhecimentos, mas também disciplina que para se fazer teologia sistemática é necessário um regime de vida, um estilo de vida que aponta a buscar uma meta, que aponta a buscar uma compreensão, uma maneira melhor de se entender na missão de Deus. E o teólogo precisa disso, né? Precisa ser levado para isso, e enquanto ele vai se observando nisso, ele vai percebendo que a maneira dele fazer teologia é fazer teologia na comunidade de fé. Não só pensar a comunidade de fé, mas o seu primeiro local de experimento da teologia sistemática é a comunidade de fé, né? Porque ele faz teologia para a sua comunidade de fé, né? Eu costumo colocar que o teólogo ele precisa fazer teologia a partir da comunidade de fé, na comunidade de fé e para a comunidade de fé. Então não se pode pensar a teologia cristã que não seja imbricado por pessoas, né? Imbricado por demandas do cotidiano, né? De sonhos e medos, né? De alvos e de alvos que foram errados, né? Que não foram acertados. Então, a teologia precisa ser feita nesse ambiente, né? Da comunidade de fé. Então, um teólogo ele não pode andar sozinho, né? Porque um dogma não se cria sozinho, né? Esse um dos objetivos da tradição. A gente precisa pensar junto com todos aqueles que vieram antes de nós. A tradição é essa ideia, né? Repensar conceitos para fortalecer aquilo que a igreja cristã já foi pensando e foi escrevendo, né? No decorrer da história. Do contrário, isso de pensar sozinho e de apenas você pensar um novo conceito, sem um embasamento da tradição, pode incorrer no risco da heresia. Se bem que a palavra heresia, né, a maneira que se pensa a heresia, no radical da palavra, é o entendimento de escolha. Mas essa escolha não pode ser uma escolha solitária. Não pode ser uma escolha que não está embasada num consenso de uma comunidade, né? Um dos riscos que a gente percebe hoje em dia é que eu pensei diferente da minha liderança, pensei diferente da minha comunidade de fé, eu saio e monto uma outra comunidade de fé, né? Com dogmas muito parecidos ou com dogmas totalmente diversos, né? E sai sem um embasamento teológico.
sai puramente por um comportamento diferente, um uso e costume diferente, né? Uma organização administrativa diferente, né? Mas em nada acrescentando para a tradição cristã, em nada acrescentando para refletir a respeito de dogmas, né? Então, o teólogo ele não pode caminhar sozinho, ele tem que caminhar sempre junto com a sua comunidade de fé e testando essa maneira de pensar a fé pelo viés da teologia, né, no meio dos seus pares. Isso é muito importante e já também nos aponta quais são os limites, né, da teologia, quais são os limites desse entendimento teológico. E eu gostaria de apontar 2 limites, pelo menos. Um dos limites é o contexto, né? Assim, o limite da teologia, ela precisa ser pensada, os dogmas, né, da teologia sistemática precisam ser pensados dentro do seu tempo, dentro do seu ambiente, né? Ele não pode ser pensado sendo baseado apenas na tradição cristã e totalmente desassociado com o seu tempo, né? O limite da teologia é que para se fazer teologia, essa teologia precisa dialogar com o tempo presente, né? Mas ela também precisa dialogar com toda a história da igreja. E outro limite que a gente percebe na hora de se fazer teologia é entender que tudo aquilo que nós falarmos a respeito de Deus vai ser sempre uma pessoa humana falando a respeito de Deus. É a nossa palavra, é o nosso discurso a respeito de quem Deus é. E isso nunca vai englobar a magnitude de Deus, né? E a gente vai estar sempre, então, falando, não em cima de certezas, mas a gente vai estar sempre falando em cima de possibilidades, né? Leituras humanas a respeito daquilo que entendemos quem Deus é, conforme a leitura que nós temos feito daquilo que Deus tem se manifestado. Então isso é muito importante para que a gente possa entender, né? Essa resposta da teologia não abarca tudo aquilo a respeito da igreja, não abarca tudo aquilo a respeito de Deus, né? Não abarca tudo aquilo a respeito dos tempos vindouros, né? Ou do reino celestial, né? Isso são apenas especulações que tentam ser ao máximo fidedignas de acordo com aquilo que a tradição tem pensado a respeito de Deus, que as Escrituras têm descrito a respeito de Deus. Então é a nossa compreensão respeitando esse contexto. Então isso é muito importante para que a gente possa sair dessa disciplina e ir para a prática da teologia sistemática, né? Você tem visto a respeito da soberania de Deus, a respeito da Trindade, a respeito de quem Cristo é, a respeito das próprias Escrituras, e isso tem que nos levar de uma maneira prática para as nossas comunidades, para que a gente repense quais têm sido os nossos dogmas, como tem sido a história do pensamento cristão das nossas próprias comunidades. Isso é um exercício profundo, né? É um exercício profundo para a gente pensar, peraí, o que a gente tem lido sobre? Né? Quais são os argumentos teológicos? Né? Porque para se fazer teologia não basta apenas os argumentos bíblicos, né? Porque a Bíblia ela precisa ser interpretada com um conjunto de regras da teologia. Isso é muito importante, porque senão a gente dá margem para todo mundo sair fazendo da maneira que achar melhor. E não é assim, né? Nós precisamos seguir um método científico para tentar entender de maneira fidedigna aquilo que as Escrituras têm colocado. Então, é importante que a gente reflita, a partir desse estudo de caso, quais são as nossas possibilidades de missão, de ação para se fazer teologia, né? Então, eu quero convidar para que você, a partir desse estudo de caso, dessa disciplina, para que você busque mais conteúdo sobre teologia, né? Te dei aqui alguns
exemplares para que você possa buscar ter um conhecimento maior, para que você possa saber, a partir dessa literatura, fazer perguntas. Para o teólogo é muito importante saber fazer perguntas, né? Já tem uma máxima da emissora de televisão, né? a Futura, né? A TV Futura, que ela fala assim: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E o teólogo precisa saber fazer pergunta, né? Não mais fazer perguntas de escola bíblica dominical, né? Olha, quem são os gigantes que aparecem na Bíblia? Seriam anjos, né? Vamos tentar entender a pomba, né? Que o Espírito Santo veio como uma pomba sobre Jesus no batismo de Jesus. Era uma pomba mesmo? Perguntas dessa natureza, não sei. Adão tinha umbigo, tinha sogra, assim, Jesus foi casado. Para o teólogo, é importante saber fazer perguntas. Perguntas que não têm a ver só com a sua curiosidade, só com a sua cultura bíblica, né? É importante para o teólogo ter esse senso coletivo de entender se essa pergunta ela vai ter um sentido prático na vida da comunidade de fé, né? Como essa pergunta respondida vai nos levar a sermos seres humanos melhores, mais perto daquilo que é o propósito de Deus para nós enquanto indivíduos, mas para nós enquanto igreja cristã. É importante saber fazer perguntas, né? Para que a gente possa desenvolver respostas coerentes com o tempo que a gente vive. Ok? Eu acho que a nossa conversa está bom por aqui, pelo menos para assim nos levar a caminhos alternativos daquilo que a gente já tem visto na disciplina, e quero convidar você a continuar mantendo essa interação conosco, mandando suas perguntas, lendo o seu livro, e nos colocamos à disposição, não somente eu como coordenador do curso, mas coloco à sua disposição todos os mediadores, todos os nossos canais, para que a gente possa ir se comunicando, né, e tirando as dúvidas que vocês porventura tenham. Muito disso que eu estou conversando com vocês vai estar disponível na sua pasta de material extra, ok? Então eu vou tirar a cópia de algum desses livros e colocar lá para que você possa pesquisar, tá bem? Que Deus nos abençoe na nossa caminhada, na nossa especulação de quem Deus é e daquilo que é o propósito dele para a igreja cristã como um todo. Que Deus nos abençoe.